chamando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípides, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. Apóstolo da caridade, Eurípides, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. Falar de ti na terra é falar de Jesus. Deixe a tristeza de lado e veja a beleza no dia, nas flores, no olhar, no sorriso das pessoas. Tudo tem beleza e significado. Procure-os e aparecerão. Mais lindo, porém, do que o que se vê, é mais significativo, é o seu interior, onde você pode guardar tudo de bom, como a paz e a felicidade. Deseje verdadeiramente a paz e a felicidade. Trabalhe nesse sentido e os alcançará. Dê amor, suporte tudo com paciência, agradeça até pelas mínimas coisas, seja gentil e sentirá prazer em viver. Pense positivo. Você sente a realidade e os problemas como pensa que eles são. Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos a esta casa, nesse sábado, para assistirmos a nossa apresentação. Que tenhamos sempre paz espiritual para podermos trabalhar e servir sempre. Que Deus, nosso Criador, nos ampare, Jesus nos proteja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente de praticá-lo, pois são teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre.
E assim iniciamos o nosso trabalho nessa noite, com tudo preparado pelos nossos irmãos espirituais, nossos protetores dessa casa. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Continuamos avisando do grupo Mãos Fraternas, visitas a pessoas acamadas, conversar com a Josilene e com a Nilza. Novembro, somos todos azul. Novembro azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Comunicamos também que o nosso centro estará fechado agora no mês de dezembro, do dia 11 de dezembro até provavelmente dia 15 de janeiro. Alô, essa interrupção será para que nós possamos trocar os pisos e fazer uma pintura ao centro. Então vamos aproveitar o final do ano para isso. No próximo sábado nós teremos nossa companheira Maria Cristina Mendonça, que vem falar o amor a Deus e ao próximo. E hoje, continuando os estudos do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, Espírito Neio Lúcio, lição 5, o servo inconstante. Júnior e Isângela. É todo o tempo de vocês. Boa noite a todos. Que a paz, que a luz do Cristo invada nossos corações e que nessa noite a gente possa compartilhar mais um pouco do aprendimento sobre as lições do Mestre, né, Isa? Que assim seja. Que assim seja. Boa noite também, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria estarmos juntos aqui de novo. Como bem disse o Júnior, que o amor do Pai e a paz de Jesus esteja conosco, nos abençoando nessa noite. E como sempre rogamos o amparo da espiritualidade amiga que nos envolva, nos inspire, né? Bom, primeiro sábado do mês de novembro, retornando aqui com as nossas lições mensais do livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pela psicografia do Espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. E é uma alegria hoje, especialmente, por quê? Porque é a última lição do ano que nós vamos estar fazendo no primeiro sábado aqui do mês. Nós retornaremos com as lições, se assim Deus permitir, no ano que vem. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade do trabalho, de estar na seara do Mestre, contribuindo com as lições, falando do Evangelho. Só gratidão a Deus e a Jesus por isso. E está chegando a época em que a gente começa a vibrar na luz do Natal. Então, que a gente possa, neste momento, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus. Eu vou pedir para o Júnior fazer uma canção para a gente ir harmonizando. E aí a gente entra na lição. Pense sempre em vencer, procure-se ajuda, levante-se desta cadeira, com a fé verdadeira, diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o criativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que lhe deu a vida, ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que
Levante-se desta cadeira, com a fé verdadeira, diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Usa qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que lhe deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. A lição de hoje é a lição 5 do livro, O Servo Inconstante. Então, hoje Jesus vai contar uma história, vai narrar uma história para os discípulos na casa de Simão Pedro e todos que estiverem lá. Então ele diz assim, Neio Lúcio: à frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Então, encontrando a luz da revelação divina, ele desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Mas aqui eu abro um parênteses. Se nós somos espíritos em construção e nós precisamos desse período, será que ele não está querendo pular alguma etapa? É o que me veio à cabeça logo de início, no comecinho aqui da lição. Falei, ué, né? Tanto ele suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes do velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se, sob as determinações de conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, empregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois,
colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de uma criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Bom, quando eu li isso aqui, na hora eu parei e eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo certa vez. Eu, na minha infância, minha adolescência, minha juventude, eu sempre pratiquei esportes. E a minha vida foi a natação. Sempre nadei. E comecei pequenininha e maior um pouquinho eu comecei a competir com a turma. Ganhei muitas medalhas. Mas, como em tudo na vida, nós temos a nossa maior aptidão em algo, né? E eu tinha, dentro do esporte da natação, eu tinha o estilo em que eu mais me identificava. O meu corpo aceitava aquele estilo e eu conseguia nadar muito bem, eu me sentia bem naquele estilo. Mas nós sabemos que não existe, dentro do esporte da natação, não existe só um estilo de nadar. Mas eu tinha o meu estilo preferido, que era o meu ponto forte. E assim eu ganhei bastante medalhas. Porém, certa vez me preparei para uma competição importante. Fomos em equipe, principalmente na turma feminina. Nós tínhamos uma equipe para fazer uma prova chamada revezamento. E eu ia competir no revezamento no meu estilo. Então, eu estava tranquila. Porém, algo inesperado aconteceu. Uma das meninas da equipe não se sentiu bem e não pôde comparecer na hora exata da competição, do revezamento. E nós tinha a técnica. E eu não pensei que seria eu, porque a menina que não pôde participar, ela ia abrir o revezamento, tinham os 4 estilos, ela ia abrir com o Costa, nado Costa. E para quem não conhece, para nadar o Costa, geralmente a pessoa é mais alta, tem um corpo, uma envergadura maior, os braços mais alongados, e eu não sou esse perfil. Então eu não imaginei que a técnica ia me escolher. Mas, para minha surpresa, ela me escolheu. E eu não tinha aptidão nenhuma ao Costa. Eu sabia do estilo, conheço. Se precisasse no treino fazer alguma coisa, eu fazia. Mas eu não me preparava. Eu não me preparava para nadar o Costa. E eu não quis desobedecê-la, porque eu falei alguma coisa, ela viu que ela confiou em mim. E eu não vou poder falar para ela que eu não vou fazer. Me preparei ali na hora, fiz uma prece e fui e nadei. Engoli bastante água, porque na hora de girar a cabeça eu girava errado, porque eu não praticava o estilo do Costa. Mas eu fiz, na hora da virada também me enrolei toda, mas eu fiz. Voltei, as outras meninas pularam, e aí eu fiquei descansando um pouquinho. Quando chegou na hora do meu estilo, eu pulei e fui. Aí sim, eu fui e voltei. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Mas eu aprendi uma lição muito grande. Que mesmo que eu tenha a modalidade meu corpo tem facilidade para aquilo, é onde eu domino, eu consigo, eu faço bem, eu não posso desistir, não posso deixar de treinar as outras modalidades também. Porque elas também faziam parte da turma, da equipe, do projeto natação. E quando a gente transfere isso para a nossa vida, projeto vida, viver, amadurecer, evoluir espiritualmente, passar pelo processo das encarnações para evoluir, a gente também não pode deixar as outras coisas que a gente acha complicado, difícil, ou que eu não tenho muita aptidão para isso, de lado.
A gente precisa, às vezes, quando aquilo aparece, dentro de determinado trabalho, falta alguém, como o que aconteceu comigo, você está apto a, naquele dia, substituir alguém e vice-versa. E no processo de evolução espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos, não podemos pular etapas. Quando nós pulamos etapas, o que acontece? Né? Nós vamos ver aqui no restante da lição. O que será que aconteceu com o nosso irmão aqui? Até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? Ah lá, por que não se preparou? Porque, será que ele falou, porque eu já quis passar direto? Claro que não, né? Mas olha, aqui está igual eu. O que aconteceu comigo? Eu passei a me preparar. Toda vez que tinha os treinos, eu comecei a me aperfeiçoar mais, mesmo que eu não tinha muita facilidade, eu falei, eu tenho que dominar pelo menos um pouquinho de cada um desses estilos. Porque uma hora pode acontecer de novo a mesma coisa. Então, eu aprendi a lição, né? Vamos ver se ele aqui vai aprender a lição também. Então, os espíritos disseram, amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto, que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Então, quer dizer, ele passou a responsabilidade para os outros, né? O mensageiro, no entanto, observou com amargura. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus, neste momento, fez uma pausa e concluiu. Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas. Inspirando-se na madeira bruta, ao contato da plana benfeitora, abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Quando ele fala da disciplina, a disciplina é tudo. Por exemplo, é o que eu falei, a partir do momento que eu me tornei mais disciplinada em treinar também os outros estilos, o que acontece? Você se sente mais seguro. Quantas vezes a gente fica assim? Nós somos convidados ou chamados para alguma tarefa fora da nossa área ou algo que nos coloca à prova. E aí a gente fica assim, nervoso, ansioso. Ai, tal dia eu vou fazer tal coisa, eu fui convidada a fazer tal coisa, eu tenho que ir lá, tal. Mas a gente não pode ficar só nisso, a ansiedade faz parte. Mas se nós nos prepararmos, tivermos a disciplina, quando chega o dia, você se preparou.
né? Você colocou o relógio para despertar, acordou mais cedo, tomou um banho, tomou um bom café, pegou as coisas e foi. Aí você faz tudo naquela adrenalina que é normal do nosso organismo, mas quando você termina, consegui. Mas a sensação de alívio da disciplina, do dever cumprido é muito bom, né? Então a disciplina é tudo. E falando em disciplina, eu queria aproveitar nesse momento para falarmos sobre alguém que foi muito disciplinado. Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, você mudou a imagem? Muda para mim? Isso. Eu gostaria de trazer, nós falamos do servo inconstante, usei os exemplos aqui, e agora eu queria falar de alguém que foi muito disciplinado. O oposto. Vamos falar agora de alguém que tem a constância no trabalho. No caso, no trabalho do bem. Eurípides Barçanufo, conhecido também como apóstolo da caridade. Eurípides nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880 e desencarnou no dia 1º de novembro de 1918. Portanto, dia 1º de novembro agora, nós lembramos... Oi? Muito jovem, isso. Nós lembramos do desencarne de Eurípides Barçanufo. Ele desencarnou em Sacramento também, com 38 anos, de gripe espanhola, pois ele curou e tratou de muitos na época da gripe espanhola, e ele contraiu a doença e desencarnou dela. Ele possuía uma farmácia, e nessa farmácia ele usava para aliviar as dores e os sofrimentos dos semelhantes. Eurípides era educador e médium, e fundou o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, que funciona até os dias de hoje. O prédio está lá em Sacramento e em ótimas conservações. Está muito conservado o prédio do Colégio Allan Kardec. A missão desse apóstolo do Cristo, apóstolo da caridade, foi muito importante, cheia de amor e repleta de exemplos. E eu gostaria de citar um dos exemplos aqui. E acredito que foi a primeira cura de Eurípides Barçanufo. Certo dia, após o término dos trabalhos, à noite, Eurípides chega para o seu tio, mais conhecido como tio Mariano, e fala: tio, aonde mora o Carlos? Eu gostaria de saber quem é o Carlos. O senhor sabe aonde mora o Carlos? E o tio então responde que havia um doente chamado Carlos e que ele morava sozinho em uma casinha no meio da mata. E que ele estava em um lugar isolado e que à noite era perigoso ir lá. Pois existiam animais na mata e já era tarde. Eurípides então fala: mas tio, nós temos que ir lá. Faz 3 dias que o Carlos não tem alimento e nem água. Nós temos que ir hoje sem falta. E os animais à noite na mata, disse o tio Mariano. E ele responde: estamos a serviço de Deus, tio, disse o Eurípides. Arriaram o cavalo e foram. Chegaram lá, tudo se confirmou. Eurípides deu alimento ao Carlos, aplicou um passe e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava ali a primeira cura de Eurípides, pois o Carlos era um leproso que morava sozinho e estava lá abandonado na sua casinha há muito tempo. E já fazia 3 dias que ele não tinha comida e nem água. E ele foi curado por Eurípides Barçanufo naquele dia. Agora eu vou pedir para o Júnior colocar um vídeo. Esse vídeo foi trazido para mostrar para vocês mais uma aptidão do Eurípides Barçanufo. Em uma noite de desdobramento, eis que ele vai até o plano espiritual e recebe
do próprio Cristo uma mensagem. E a partir dali, ele segue o seu caminho, como ficou conhecido, o apóstolo da caridade. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne.
Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. É emocionante, né? Eu me emociono, confesso a vocês que fico emocionada, porque nós precisamos, né, ter essa constância. No caso, nós estamos nos referindo ao trabalho, a seguir os exemplos do Cristo, ter essa constância, ter essa vigilância, que nós possamos ser constantes e não inconstantes na determinação de nos melhorar, né? Tentar. E eu quis trazer o exemplo do Eurípides também para fazer uma homenagem a ele, pelo dia 1º de novembro, e achei que caberia muito bem quando falasse da inconstância, da história do livro, de falta de disciplina, e depois mostrar alguém que se determinou a ser constante, a não parar. Quantas pessoas, quantas almas não devem ter sido ajudadas? Se nós formos, quantos casos nós não teríamos para falar aqui do Eurípides, não é mesmo? E tudo isso são exemplos deixados para nós, para que nós possamos ver e aprender, né? Mas agora eu gostaria de colocar um outro vídeo. Esse vídeo é para encerrar a nossa apresentação, que normalmente o Júnior faz a música final, mas hoje eu encontrei um outro clipe. Esse clipe também vai mostrar algo muito casual do nosso dia a dia, principalmente nós espíritas. Ela se chama Um Outro Tom, a música. E eu achei o clipe, a história do clipe, como é contada a vida do personagem ali, muito interessante. A música Um Outro Tom é do autor e cantor, que inclusive canta ela no clipe, o Denis Soares. E ela mostra, no exemplo da música, que a nossa vida às vezes é muito parecida com a música. Às vezes a gente quer cantar uma música difícil, num tom errado para a nossa voz. E aí fala, é difícil, é difícil, é difícil. Mas não é que a música é difícil. Basta você fazer o quê? Adaptá-la ao tom da sua voz, para que ela fique fácil para você conseguir cantar ela. Então, se eu tenho uma voz muito grave, eu vou querer cantar uma música muito aguda, não vai dar certo. Então, a gente coloca as nossas experiências na nossa vida como na música, adaptando ao tom para que nós possamos cumprir, então, as nossas tarefas. Eu achei a letra da música muito boa, muito oportuna. E o clipe também. Para nós que somos espíritas e que às vezes achamos que alguma tarefa simples que a gente faz na casa não é importante ou não tem constância, mas aí falta para você ver. Todo mundo fala, por que não veio? Faltou o fulano que faz... É sempre ele que faz aquilo ali. Eu fiquei esperando, não veio. Não, que nós tenhamos constância, né? E o clipe mostra o desenvolver de uma pessoa que estava em dificuldade, um processo triste, depressivo, aparentemente, mas que aí busca ajuda na casa espírita e passa a trabalhar e, o mais importante, quando se vê habilitado, passa a ajudar os colegas e os companheiros também. Vamos assistir? Coloca pra gente, Júnior.
anunciar de um dia que já vai findando, um novo começar. As amarguras do passado vêm me consultar. Eu vejo que já não mais posso meu passo obstar. Meu coração só quer ser um cadinho de amor e paz, de vida renovada, torto em outro cais, de crença e temperança, pra não cair mais, pra encontrar Jesus. O ar de confiança que me chega vem mostrar que o que eu quiser ver nesse mundo eu mesmo posso buscar. A harmonia plena poderá se confirmar se cada um de nós a própria parte abraçar. O que me dá uma visão tão bela de um mundo bom em que eu mais colaboro, sou em outro tom de solidariedade, amor bem maior, sinto me transformar. Só quer ser um cadinho de amor e paz, de vida renovada, torto em outro cais, de crença e temperança, pra não cair mais, pra encontrar Jesus. O que me dá uma visão tão bela de um mundo bom em que eu mais colaboro, sou em outro tom de solidariedade, amor bem maior, sinto me transformar. Bacana, né? A gente vê o processo se passando na vida da pessoa, transformando a vida das outras pessoas ao entorno dele também. E é isso. Essa energia maravilhosa, essa corrente que nos envolve a todos, né? Muito obrigado, pessoal, por estar conosco nessa noite, por nos ouvir. Que Jesus nos abençoe no retorno aos nossos lares. E muito obrigado por estar conosco nas lições. Se Deus quiser, né? Passando as festas, a gente retorna com as lições do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio Chico Xavier. Tá bom? Vamos fazer a prece de encerramento, Júnior? Neste momento, fechando os nossos olhos materiais, mas deixando os olhos espirituais bem abertos, indo até Deus e a Jesus, e assim nos aproximando carinhosamente e respeitosamente, te dizemos, Senhor, muito obrigado por esta vida, obrigado por mais uma oportunidade,
por esta oportunidade, pelo trabalho bendito, por tudo que nos dá todos os dias, pela nossa família, pelos nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelas lições do dia a dia, aonde nós podemos aprender cada dia um pouquinho mais e nos melhorar com elas. Nos momentos felizes, te glorificamos e agradecemos por eles. E nos momentos tristes, de dificuldade, de turbulência, vamos até ti, rogando para que nos auxilie, nos dê força, para que nós possamos passar pelas dificuldades da melhor forma possível. E te agradecemos também. E assim, Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade do trabalho na seara, por plantar uma sementinha e que essa sementinha possa ser adubada, cultivada, possa florescer e render muitos frutos. E assim, nós pedimos pelas águas que estão sobre a mesa, que elas possam receber as energias do alto, possa receber todas as boas vibrações e que ao fazermos o uso dela, possamos sentir o seu benefício. Gratidão, Senhor. E assim, nós te dizemos a oração do Pai Nosso, rogando que nos abençoe e nos proteja no retorno aos nossos lares e que nós possamos ter uma boa semana e possamos estar aqui no próximo sábado. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. E livra-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.